Vamos abrir, meus amados, as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 9 a 12. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, primeiro capítulo, e os versos de 9 a 12. Convido a igreja a se colocar de pé para que façamos a leitura do texto. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 9 a 12. Diz assim a santa palavra de Deus. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Que o nosso Deus nos faça compreender a sua palavra. Oremos, irmãos. Santo Deus, nosso Pai eterno, Deus amado, Deus de eterna bondade e fidelidade, de misericórdia. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por este culto que ora Te prestamos. Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor nos permitiu realizar até este momento. Pelos louvores, pelas leituras da Tua palavra, pelas orações. Nós Te suplicamos, ó Deus, recebe dos mais altos céus o nosso culto. Nós Te pedimos, ó Deus, nesse momento, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para que possamos receber a Tua palavra. Abençoa, ó Deus, o Teu povo que ouve a Tua voz. Fala, Senhor, a cada coração nesta noite, aos amados que estão aqui, aqueles que estão acompanhando a transmissão. Ó Deus, Tu sabes, Senhor, o que cada alma necessita. Tu conheces cada coração. E nós Te pedimos, ó Deus, edifica a Tua igreja e converte os pecadores para a glória do Teu nome. Nós Te oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. Meus amados, nós queremos pensar nesta noite com cada um dos amados irmãos sobre o poder da oração. Nós estamos diante de um texto da palavra de Deus, no qual o apóstolo Paulo escreve a carta à igreja de Colossos, a carta de Paulo aos Colossenses. Essa igreja, meus amados, não foi fundada pelo apóstolo Paulo. E pelo que nós podemos entender através do texto bíblico, Paulo não conhecia pessoalmente aqueles irmãos. Ele nunca tinha ido, ele não havia ainda chegado naquela cidade, naquela igreja, quando ele escreve essa carta. Ele fala nos primeiros versículos desse capítulo que ouviu falar sobre aquela igreja através de Epáfras,
Paulo chama de amado conservo. E provavelmente Epáfras era o líder daquela igreja, era o pastor daquela igreja. E Paulo diz que desde que ouviu, está no versículo 9, por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, Paulo está dizendo, desde o dia que ouvi falar a respeito de vós, ele diz, não cessamos de orar por vós. E ele vai continuar dizendo qual era o teor da oração incessante do apóstolo Paulo em favor daquela igreja. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, no capítulo 8 e no versículo 26, ele diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo, é quem intercede por nós e é quem faz com que as nossas orações cheguem ao nosso Deus. Os discípulos de Jesus, certa vez, fizeram um pedido ao Senhor Jesus. Está registrado no capítulo 11 do Evangelho de Lucas. No primeiro versículo está registrado o pedido que os discípulos fizeram a Jesus quando eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus então ensina aos seus discípulos a oração modelo, a oração dominical, conhecida como a oração dominical, a oração modelo. Observe, meus amados irmãos, o tema oração é um tema fundamental na Bíblia, na palavra de Deus, e é um aspecto fundamental da vida dos cristãos. De maneira, meus irmãos, que nós precisamos confessar, admitir, que não é fácil desenvolver uma vida sincera e verdadeira de oração. É mais fácil falar sobre oração do que orar. No entanto, meus amados irmãos, nós precisamos atentar para o que a palavra de Deus nos ensina sobre este tema, sobre este assunto tão necessário e tão importante. A oração, meus amados irmãos, é o alicerce da igreja. A oração é o alicerce da vida do cristão. E é muito significativo observar que nós temos uma frequência tão baixa nas nossas igrejas aos cultos de oração. Eu sei que a vida é muito corrida, o corre-corre da vida, como diz o cantor, pastor Armando Filho, o corre-corre dessa vida. O que é que ele traz? Ele só traz ansiedade. A vida é muito corrida, porém, meus amados irmãos, nós precisamos ter tempo, separar um tempo para o nosso momento de oração. Quando nós oramos, irmãos, é porque nós entendemos, ou ao menos precisamos entender, a majestade de Deus e a limitação humana. E nós precisamos, irmãos,
estar atentos quanto a dois equívocos de pessoas que se dizem crentes, de pessoas que se intitulam cristãos. E são dois equívocos que nos impedem ou que atrapalham a nossa vida de oração e até mesmo nos impedem de orar. Existem aqueles, meus amados irmãos, que até afirmam acreditar em Deus, mas afirmam eles que Deus existe, criou todas as coisas, mas que depois de ter criado todas as coisas, Deus não se envolve mais na sua criação. Há uma linha de pensamento que se desenvolveu no meio dos cristãos, que afirma que Deus não interfere no mundo. Ele não governa, ele não controla, ele apenas criou. É como o relojoeiro que construiu o relógio e deixou ele trabalhando sozinho por conta própria. Para quem acredita dessa forma, não faz sentido orar. Orar para quê se Deus não intervém? O outro extremo é daqueles que acham que pelo fato de que Deus governa todas as coisas, controla tudo e domina sobre tudo e sobre todos, e que nada acontece sem que esteja na vontade de Deus, afirmam esses que não precisa orar, porque independente do que a gente, de nossa oração, tudo já está determinado por Deus. Então não há necessidade de orar, porque Deus vai fazer de qualquer jeito. São dois extremos que nós precisamos evitar, que nós precisamos nos proteger contra eles. Porque, meus amados irmãos, se existe algo estritamente necessário na vida do cristão, é uma vida de oração. É orar. Na oração, meus amados, e observando o exemplo do apóstolo Paulo aqui nesse texto, nós expressamos as nossas prioridades. Irmãos, é interessante observar a vida dos cristãos de hoje, os cristãos dos nossos dias, quando nas suas orações concentram praticamente todo o seu tempo e todos os seus esforços pedindo a Deus coisas materiais, coisas do tipo de saúde, emprego, salário, bens materiais, bênçãos financeiras, bênçãos terrenas. Observe, meus irmãos, que na oração de Paulo, ele em nenhum momento aponta tais pedidos em favor daqueles irmãos. Paulo diz que não cessa de orar por aqueles irmãos e de pedir para que eles possam transbordar em conhecimento da vontade de Deus, em sabedoria, em entendimento espiritual, para viver de modo digno do Senhor, para viver do inteiro agrado do Senhor, para frutificar em toda boa obra, para crescer no pleno conhecimento de Deus, para serem fortalecidos com todo o poder de Deus, segundo a força da glória de Deus, em toda perseverança e em longanimidade. E Paulo conclui dizendo que ele faz isso pedindo que esses irmãos desenvolvam tudo isso com alegria, dando graças ao Pai que vos fez, diz o apóstolo Paulo no versículo 12, vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Observe, meus irmãos, que nós não vamos encontrar Paulo dizendo assim para os irmãos: irmãos, orem por mim porque eu estou preso aqui. Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta. Essa é uma das chamadas cartas da prisão.
E em nenhum momento Paulo está pedindo para que os irmãos orassem a Deus para que ele pudesse ser liberto. Em nenhum momento Paulo está apontando para a situação deplorável em que ele se encontrava, porque uma prisão na época de Paulo era uma coisa terrível, era uma coisa horrível. Em nenhum momento Paulo está orando, dizendo que ora pela prosperidade material e financeira daqueles irmãos. A igreja de Colossos, meus irmãos, era uma igreja pobre. Era uma igreja formada, em sua maioria, por pessoas pobres e escravos. E Paulo não aponta nenhuma dessas coisas. Paulo aponta as necessidades espirituais. Meus irmãos, Paulo também nos ensina a orar por pessoas que nós nem conhecemos. Veja, Paulo não conhecia aqueles irmãos naquela igreja, ele nunca tinha se encontrado com eles. Mas Paulo diz que não cessa de orar por aqueles irmãos. Irmãos, nós precisamos aprender a orar também por aqueles que nós não conhecemos pessoalmente. Como, por exemplo, nós temos um contato, uma parceria missionária com uma família missionária lá no meio da selva amazônica, lá numa tribo indígena. E precisamos desenvolver, irmãos, o hábito de orar por eles, não só no culto de oração. Toda sexta no culto de oração, a gente lembra aqui, né? Na hora dos pedidos de oração, vamos orar pelo missionário. E eu sei que os irmãos lembram de orar no culto de oração, porque a gente lembra do pedido naquela hora. Mas nós precisamos, irmãos, orar constantemente por eles, por esses missionários que nós não conhecemos pessoalmente, por outros missionários. E por que não também, meus irmãos, rogar ao Senhor da Seara que nos dê a condição de ter outros missionários em parceria conosco, para fazermos, irmãos, junto com eles a obra de Deus. O mandamento do Senhor Jesus é para que nós preguemos o Evangelho, começando em casa, está lá em Atos capítulo 1, versículo 8, começando em casa e indo até aos confins do mundo. Como é que nós vamos até aos confins do mundo? É dessa forma, é ajudando, é colaborando, é contribuindo, é enviando missionários para ir até aqueles lugares onde todos nós não podemos ir. Se todo mundo for para lá, a igreja vai ficar como? Mas nós podemos ajudar a quem vai, a quem se dispõe a estar lá. E um dos motivos, ou uma das maneiras, irmãos, de fazer missões é orando pelos missionários. Guarde isso no seu coração, coloque isso na sua mente e procure criar o hábito de orar também pelos missionários. Mas que seja, meus irmãos, uma oração perseverante. Veja que Paulo diz que não cessa, no versículo 9, não cessamos de orar por vós. A nossa oração deve ser perseverante. A oração, meus irmãos, é o oxigênio da nossa vida espiritual. Você sabe que sem oxigênio não há vida. Se você parar de respirar, você morre. A oração é o oxigênio espiritual. Nós vimos agora, de maneira muito trágica e triste, durante o período de da pandemia, que ficou muito evidente e muito explícito, foi mostrado na mídia o sofrimento das pessoas que se encontravam em falta de oxigênio. Quantas pessoas morreram por falta de oxigênio naquela crise? E observe, meus irmãos,
como está o nosso oxigênio espiritual. A oração é o nosso oxigênio. É o oxigênio da vida espiritual, o oxigênio da alma. A palavra de Deus é o alimento. A oração é o oxigênio. É Ele quem nos faz, é ela, a oração, quem nos faz respirar espiritualmente. Agora observe, meus amados irmãos, tem um ponto aqui também muito importante para nós observarmos nesse texto. Paulo nos ensina que a nossa oração deve ser uma busca ousada pela plenitude. Como assim, pastor? Plenitude de quê? O que é que significa isso? Atente para o texto novamente e eu quero ler de novo esse texto com você. Irmãos, esse texto aqui eu li e reli inúmeras vezes. E cada vez a gente vai se impressionando mais com aquilo que ele está nos dizendo. Observe a quantidade de vezes que o apóstolo Paulo aqui apresenta para nós termos que mostram a ideia de completude, de transbordamento, de plenitude. E veja, irmãos, em que aspecto Paulo está aplicando esses termos. A nossa vida de oração deve ser uma vida ousada na busca de plenitude. Plenitude de quê? Observe, versículo 9, mais uma vez. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis. Transbordar é algo que está sobrando. Transbordeis de pleno conhecimento. Veja que Paulo não diz que é de conhecimento, é de pleno conhecimento da sua vontade. Em toda a sabedoria, olha aí a expressão, toda. Não é só sabedoria, é toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Não é para o seu agrado, é para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Paulo não diz frutificando em boa obra, ele não deixa em aberto, ele diz que é em toda boa obra, e crescendo em quê? Mais uma vez ele usa a expressão aqui, no pleno conhecimento de Deus. Mas ele continua, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade. Observe, irmãos, veja como Paulo usa uma linguagem aqui exagerada, uma linguagem proposital, mostrando, irmãos, que nós precisamos buscar a Deus e clamar a Deus para que nós possamos alcançar o máximo possível na nossa vida espiritual. Meus irmãos, o Senhor não deseja que o seu povo peça pouco. Ele quer que você peça muito. Ele quer que você ore muito. Ele quer que você peça muito. Ele não quer que o seu povo viva de maneira pobre. Ele quer nos dar riquezas, tesouro, prosperidade. Não se preocupem que o pastor não virou o juízo. Não está pregando prosperidade material. Tudo o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é em relação à nossa prosperidade espiritual. A Bíblia nos ensina que de nada adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma. A Bíblia nos diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E nos diz ainda a Escritura que o valor de uma alma é caríssimo.
O valor de uma alma é caríssimo. Quem é que pode pagar? Somente o Senhor Jesus. E meus amados irmãos, Ele pagou aquele alto preço que nós cantamos. Eu sei que foi pago um alto preço. E foi mesmo, é verdade. Mas Jesus pagou esse alto preço, meus irmãos, para que nós tenhamos uma vida plena. Uma vida cheia de Deus, cheia das riquezas espirituais, cheia do Espírito, cheia e próspera, espiritualmente falando. Aí você diz assim, mas eu não sei, eu não consigo, eu não tenho, eu não alcanço, O que é que a Bíblia nos diz sobre isso, meus irmãos? O apóstolo Tiago também nos dá uma orientação importante sobre esse respeito. Abra sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 4. Olha o que é que ele diz. Tiago 1,4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros. Veja, irmãos, o que é que Tiago está dizendo aqui? Nós devemos perseverar. A nossa perseverança deve ter uma ação completa. Veja que as palavras de Tiago aqui nesse versículo se assemelham muito às palavras de Paulo lá em Colossenses. Devemos perseverar de maneira completa, e diz o apóstolo Tiago, para que nós sejamos o quê? Perfeitos. Irmãos, Deus não quer nada pela metade. Deus não quer nada imperfeito. No céu não entra pecado, no céu não entra imperfeição. Lá no Antigo Testamento, quando Deus ordenou os sacrifícios dos cordeiros, como é que deveria ser o cordeiro? Tinha toda lá uma série de requisitos. Macho de 1 ano, sem mácula, sem mancha. Tinha que ser perfeito. O sacrifício de Jesus na cruz foi o sacrifício perfeito, sem mácula, sem mancha, sem falha. E meus irmãos, o que é que Deus requer de nós? Ele requer de nós perseverança completa. Ele requer de nós que sejamos perfeitos e íntegros. E diz o final do versículo 4, em nada deficientes. Em nada deficiente. Aí você diz assim, mas pastor, é impossível isso. Porque, como é que a gente gosta de dizer para justificar os nossos pecados? A carne é fraca, não é? A carne é fraca. Mas, meus irmãos, de fato, em nós não há perfeição. Em nós não existe essa condição de, por nós mesmos, nos apresentarmos a Deus de maneira perfeita. Mas o que é que a palavra de Deus nos ensina? A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que em Cristo Jesus nós podemos alcançar essa perfeição. A palavra de Deus nos diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Veja, irmãos, quantos superlativos a palavra de Deus nos apresenta no que diz respeito à nossa vida espiritual. É transbordante,
é pleno. Paulo não se contentou em dizer, na carta que ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 37, ele não se contentou em dizer que nós somos vencedores em Cristo. Paulo não disse que nós somos vencedores em Cristo Jesus, aquele que nos amou. Paulo disse que nós somos mais do que vencedores. E ele diz que nós precisamos buscar essa plenitude transbordante, e Tiago aqui nos diz a mesma coisa. Agora, meus irmãos, tudo isso é em Cristo Jesus. Na nossa vida espiritual em Cristo, numa vida de dependência de Deus. E como é que nós alcançamos essa vida de dependência de Deus? Começa por uma vida de oração. Aí você diz assim, mas eu não sei orar, pastor. Eu não sei orar. Quando eu estou na igreja, eu fico morrendo de medo de que o dirigente me chame aqui na frente para orar, porque eu não sei. Eu sei que tem algumas pessoas assim. Tem alguns irmãos que têm essa dificuldade. Mas, meu irmão, olha o que diz o versículo 5 de Tiago. Tiago 1. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera. Não passa na cara. Não diz, olha, eu já lhe dei, não vou dar de novo não. Ele diz, você quer sabedoria? Você precisa, você necessita de sabedoria? Peça a Deus. E de que maneira é que nós pedimos, meus irmãos? Orando, conversando com Deus, falando com Deus. Versículo 6, peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Peça a Deus, mas peça com fé, peça crendo. Tiago diz aqui que o homem inconstante, o homem que não tem a fé, ele é semelhante a uma onda agitada pelo vento. E diz aqui o apóstolo Tiago, não alcançará do Senhor coisa nenhuma. Nenhuma coisa. Agora, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele ora por aquela igreja, ele suplica a Deus de maneira incessante por aquela igreja, pedindo por conhecimento e poder. Paulo orou, meus irmãos, para que os cristãos conheçam a vontade de Deus e tenham poder, recebam de Deus o poder para realizar a vontade de Deus. Meus amados irmãos, a oração é o meio apontado por Deus para nós nos apropriarmos das bênçãos que são nossas em Cristo Jesus. O próprio Tiago diz, vocês pedem e não recebem. Por quê? Porque vocês pedem mal, para esbanjar nos vossos próprios prazeres. Irmãos, a oração é uma ferramenta poderosa que Deus disponibilizou, proporcionou a nós, o seu povo, para que por meio dela, meus irmãos, o seu povo possa se apropriar das bênçãos de Deus, que são dele, que são do povo de Deus, as bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Agora, quando nós negligenciamos essa vida de oração, essa realidade, nós estamos perdendo de receber essas bênçãos de Deus. Os irmãos estão lembrados, né, da história do... Deixa eu tentar lembrar aqui o termo. Da bolacha creme crack, né? Que o pastor Vitor contou aqui. O homem que entrou no navio, foi fazer um cruzeiro, uma turnê,
E ele economizou durante muito tempo para pagar a passagem, né? E aí ele pagou, conseguiu o dinheiro, mas não sobrou nada para ele comer. Não sobrou mais dinheiro, tudo que ele conseguiu só deu para pagar a passagem dele no cruzeiro. Ele comprou um fardo de bolacha creme crack para comer durante a viagem inteira, né? Os irmãos lembram da história, né? Primeiro dia, o povo ia para o restaurante do navio e ele ia para o quarto comer bolacha creme crack. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, e depois de vários dias ele já não aguentava mais comer creme crack. Ele já estava saturado. E aí, conversando com alguém do navio, ele contou a situação. Foi quando ele ficou sabendo que a pessoa disse a ele: não, meu amigo, mas quando você paga a passagem, já está inclusa toda a alimentação do restaurante, do hotel. Você não precisava mais pagar pela alimentação. Já estava tudo incluso na passagem. E ele disse: eu não acredito que eu passei esse tempo todinho comendo bolacha creme crack quando eu podia estar me deliciando, me saboreando todas as delícias, as comidas especiais que servia lá no restaurante do navio. Parece que eu falei do hotel agora há pouco, não foi? Do navio. Ficou comendo creme crack, quando ele poderia desfrutar do bom e do melhor. Às vezes, irmãos, a gente fica comendo creme crack, podendo desfrutar do bom e do melhor, bastando nos apropriar disso, utilizando os meios que Deus nos concede, utilizando, irmãos, os meios que Deus coloca à nossa disposição. Não paga nada para orar, não dói, não é difícil. Basta que nós tenhamos vontade, desejo, e que nós busquemos a Deus. Observe, meus irmãos, com qual objetivo nós precisamos orar ou nós devemos orar? O objetivo da oração, meus amados irmãos, o grande objetivo da oração é conhecer plenamente a vontade de Deus. É o que Paulo diz aqui. Paulo diz aqui: não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Irmãos, oremos a Deus pedindo, suplicando, rogando a Ele por sabedoria, entendimento, conhecimento da vontade de Deus. Não se trata, meus irmãos, de mudar a vontade de Deus para que Ele faça a nossa vontade, mas se trata de descobrirmos o que é que Deus quer de nós. É como o hino de Armando Filho, né? O que Deus está querendo de mim? E é engraçado, né? É interessante o hino, porque ele não responde o que é. Ele deixa a gente na curiosidade. A gente tem que perguntar ao pastor Armando, né? Já que foi ele que escreveu o hino. O que Deus quer de mim? Ele diz assim: eu sei que é melhor do que tudo que alguém pedir. Mas ele pergunta de novo: o que Deus está querendo de mim? Não é? O que Deus requer de nós, meus irmãos? Nós precisamos pedir a Ele entendimento, discernimento, para que Ele nos mostre qual é a sua vontade. E eu sei, meus irmãos, que nem sempre é fácil de nós entendermos, de nós descobrirmos qual é a vontade de Deus. Às vezes a gente fica numa situação difícil, nós nos encontramos muitas vezes diante de uma encruzilhada na nossa frente, e a gente não sabe qual caminho seguir, se para a direita, se para a esquerda, e a gente fica naquela: e agora, o que é que eu faço? Peça a Deus, meu irmão, peça a Deus que Ele lhe dá orientação na sua vida espiritual. O nosso grande problema, irmãos, é porque nós estamos mais preocupados com as nossas coisas materiais.
A gente investe muito tempo, a gente investe muitos recursos, a gente investe muitas vezes todas as nossas forças, todos os nossos recursos e todo o nosso tempo, todos os nossos bens para conquistar mais bens, mais coisas, mais recursos, mais coisas que vão ficar aqui nessa terra. E negligenciamos a busca por Deus, o conhecimento por Deus. E, irmãos, se alguém tem uma vida cristã fraca, se alguém tem uma vida cristã pobre, se alguém tem uma vida cristã insuficiente, a única explicação é porque esse alguém não está buscando, não está fazendo uso dos recursos infindáveis que Deus coloca à nossa disposição. Irmãos, os recursos estão aqui, estão diante de nós. O que nós precisamos, irmãos, é apenas abraçar esses recursos, esses meios de graça. O que é um meio de graça? Um meio de graça, irmãos, é um meio que Deus usa para abençoar o seu povo. E nós muitas vezes negligenciamos os meios de graça que Deus concede a nós. Um dos meios de graça que Deus nos concede é a leitura da palavra. A oração é um meio de graça. O culto é um meio de graça. A comunhão com os irmãos é um meio de graça. E nós muitas vezes, irmãos, temos negligenciado os meios de graça que Deus nos proporciona, que Deus coloca à nossa disposição. Não há dificuldade, não tem segredo, não tem mistério. As coisas de Deus, irmãos, elas são de graça. Você já percebeu que as melhores coisas da vida são de graça? Já percebeu? E a gente fica brigando e morrendo por dinheiro? Quando as melhores coisas da vida são de graça. Quanto você paga pelo ar que você respira? Quanto você pagou pela sua família? Você comprou? E o preço da salvação? Quanto você precisa pagar? Nada. É de graça. Quem quiser beber de graça da água da vida, venha. Vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço. Olha, irmãos, o convite do Evangelho, o convite de Deus é: vinde, venha. É de graça, meu amado. E se você porventura não é um crente ainda, não é um servo de Deus ainda, não tem o Senhor Jesus ainda como seu Salvador, entenda isso. Deus está te oferecendo de graça os meios da sua graça. É tudo de graça. E a salvação é de graça. O preço foi pago. O Senhor Jesus já pagou esse preço. Foi caríssimo. Foi um preço alto. A redenção é caríssima. A salvação é caríssima, mas esse preço já foi pago pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. O que é que resta a você? Apenas aceitar esse convite. Só isso. Se você não é crente ainda, o que é que resta para você? Aceitar esse convite.
da salvação e fazer uma oração a Deus, confessando os seus pecados e pedindo a Ele uma vida plena em Cristo Jesus. Se você é um crente que está vivendo uma vida pobre, uma vida insuficiente, a solução para você é a mesma. Dê um passo na sua vida. Atenda a esse chamado de Deus para uma vida plena, como o apóstolo Paulo diz aqui. Tudo de graça, só depende de nós, meus amados irmãos, só depende de você. E se você já é um crente muito santo, se você já tem uma vida plena, o que é que a Bíblia diz a você? Quem é santo, santifique-se mais. Você não vai perder nada. Pelo contrário, santifique-se mais. Mas entendamos, meus irmãos, o propósito da oração, o objetivo da oração de Paulo por aquela igreja lá de Colossos é para que aqueles irmãos tenham plenitude no conhecimento de Deus, plenitude na graça de Deus, plenitude na glória de Deus, em boas obras, em crescimento. E nós teríamos tantas outras coisas, irmãos, ainda que deveríamos tratar, mas o tempo não nos permite. Mas observe, meus amados, o primeiro propósito da oração não é nem tanto falar com Deus, mas é escutar Deus, ouvir Deus. Aí você diz assim, agora ele deu um nó, porque desde que eu me converti eu aprendi que Deus fala comigo quando eu estou lendo a Bíblia, e que quando eu estou orando é eu que falo com Ele, né? Como é que está dizendo agora que quando a gente ora a gente quer ouvir Deus? Meus irmãos, quando nós dedicamos a Deus uma vida de oração sincera e verdadeira, nós passamos a entender a vontade de Deus para a nossa vida, nós passamos a ouvir o que Deus tem a nos falar. Como é que Ele fala? A cada um Ele fala de uma maneira. Mas quando nós cultivamos uma vida plena de oração, nós podemos entender, nós podemos compreender melhor a vontade de Deus na nossa vida. E como diz o cantor, podemos discernir o que Deus quer para nós. E conhecer a vontade de Deus é vital, é fundamental para o nosso crescimento espiritual. E isso, meus amados, passa também por uma vida de oração. Que o nosso Deus nos abençoe.